Muito bom. Então, pessoal, boa noite. Vamos começar que hoje nós temos algumas atividades. São atividades que vão ser dinâmicas, importantes para a gente consolidar esse é o nosso tema de tecnologia. E aí, quem compartilha? Como é que nós estamos chegando? Eu estou chegando animado. Eu tô 10, 10 horas vai ser cedo para mim, mas para a gente vai terminar antes das 10. Fiquem tranquilos. Ninguém é obrigado a seguir a mesma animação minha. Ô, Muito Kleber, bom. eu tô achando que você não dorme, eu tô achando que você é morcego. Durmo, durmo. Não, ixi. Boa noite. Oi, Luciana, tudo bem? Eu aprendi uma frase com o Domênico de Masi, que era o psicólogo. Ele faleceu esse ano, e ele tinha uma frase, né, do ócio produtivo. E aí um dia ele participou de uma entrevista e falaram para ele assim: "Poxa, né, você não dorme?" Ele falou: "Sim, eu durmo, mas eu durmo rápido. Então, quando eu deito e durmo. Eu não fico deito, enrolo, 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 enrolo." É que você não é mulher. Não. Então ele falou isso e eu me apoderei, né? Me apossei dessa frase. Mas e aí, como é que nós estamos vindo para hoje? Quem quer Animados. compartilhar? Animado, muito bom, Bem Elisandra. animado. Quem mais? Quem mais? Como é que estamos Cansado, vindo? Como, Gustavo? cansado. Não consegui descansar. Mas o que Cansado? vocês falaram que era para descansar, não deu tempo. Nem Não almoçar, deu. almocei. Não, Mas, você mas está tá bom. naquela frase pré-pai, então você já está treinando, É, você está no período de simulação. Não vem, não. sabe que eu pensei nisso. Está no período de simulação. Então, só tende a melhorar, tá? Vou te dizer. Porque hoje você está cansado, amanhã você vai estar cansado e feliz, vai estar cansado e contente, e vai ter muita coisa misturada junto. Não, é só alegria. Eu só tô comemorando. Esse cansaço é físico, não é mental. Enquanto for É, cansaço físico, vixe, vou até os 100 anos sobreviver até lá. você Com sabe cansaço físico, que toma uma vitamina e tá tudo bem. O problema é o mental. você O sabe meu mental que tá leve. eu fiz um contato ontem com a Joselaine, a Josi. Ela é uma especialista que trabalha com a gente em projetos, participou de vários webinars. Ela é professora também do MBA e ela é do Rio Grande do Sul. E desde que aconteceu o episódio no Rio Grande do Sul, eu venho falando com ela, né? E fazia uns 5 dias que ela não dava retorno. A casa dela não foi invadida, mas ela sofreu com falta de água, etc. Cara, você precisa ver o áudio animado dela, que inspirador. Porque ela fez durante essas 2 semanas um curso de. É aquele curso de socorristas, o curso de médicos da vida, de apoio, e ela virou, como é que é, voluntária. Meu, assim, apesar de a gente estar distante, a gente está tão próximo, né? E tem coisas que a gente só percebe quando a gente encara a realidade, né? Porque há 3 semanas atrás, né? Quem perdeu tudo e está vivo e está reconstruindo a vida, tal, está numa ponta de motivação e o cansaço passa longe, viu, Gustavo? É, mas é isso mesmo, adrenalina, né? É o que eu te falei, Kleber. A mente minha tá muito leve. Eu tô conversando bastante com minha esposa ultimamente sobre isso, né? Acho que a galera toda tá sabendo da minha vida aqui. É um BBB da minha vida. Mas assim, mas eu me sinto bem. Enfim, passou muita coisa e hoje eu tô tranquilo. E o curso está me fazendo muito bem, né? Muito Não bom. só de conhecimento, não só de oportunidade de abertura de mercado, né? Mas de conhecimento interno, né? Eu Muito. vejo de autoconhecimento, né? É isso que eu quis dizer. Então, eu comecei a me dar mais valor neste sentido, acreditar mais em mim, né? E meus colegas aqui que participam, né, as interações, é muito legal. A gente vê que cada um se desafia, né, a cada semana, todos estão cansados, todos estão trabalhando, todos têm seus desafios diários aí, né?
Não sou só eu, né? Que eu sou o que mais fala, que eu sou o tagarela do grupo. Mas todos estão na mesma, né? Cada um com a sua dificuldade, sua particularidade. E todos saindo da zona de conforto, né? Porque estão cansados e vão ficar das 7 às 10 da noite. Muito, E isso é muito muito. bacana mesmo. Só tenho a agradecer. Não, todos nós. É uma jornada que eu vou evoluindo agora com vocês aquilo que a gente já trouxe. A gente está preparando, reforçando, né? Acredito que na semana que vem eu vou alinhar com a Leia, mas a gente já deva ter esse material todo compartilhado no Notion, que é uma ferramenta colaborativa. Eu ainda estou decidindo isso com a Leia, mas em princípio é uma primeira opção, até para que vocês possam ter essa experiência com o Notion, para que vocês apliquem nos clientes internos, nos clientes externos, como uma ferramenta colaborativa de compartilhamento de conteúdo. O Notion é uma baita ferramenta para isso. A gente está migrando o nosso conteúdo para lá, e não tirem da agenda que semana que vem, na terça-feira, Astrolatos, 19h30, tá bom? É um exercício de prática de comunidade e que eu diria para vocês que não muito distante, mas esse futuro dentro do mundo corporativo vai ser uma realidade. Cada vez mais a gente vai ter que trazer essa visão de comunidade para dentro das empresas, para conectar propósito, para conectar realização, para conectar conhecimento, tá? Como é que vai funcionar esse selo? Eu vou trazer para vocês o seguinte, né? A gente já está indo para uma reta final do nosso encontro. No mês de junho, nós estamos abrindo uma segunda turma do PDC e nós estamos abrindo PDCs especialistas. Então, vocês vão ter a oportunidade de ter contato com esse conteúdo, né? PDC de financeiro, PDC de manufatura, PDC de logística, PDC de projetos, né? Organização de projetos, e PDCs internos e externos, né? Como apoio. Então, aqueles, né, que seguirem conosco e tiverem, né, essa oportunidade de levar o selo, vai ter, durante um período, que inicialmente vai ser de 3 meses, o nosso apoio, e quem também estiver interessado pode participar desses PDCs especialistas, tá bom? Para poder ter um direcionamento mais focado, tá? É isso que a gente acredita, e com a chancela da Unirp, a partir de junho, a gente começa a abrir isso em escala, tá bom? É um sonho que está virando realidade, é um sonho que já é realidade, e a gente está convertendo isso para atingir mais pessoas. E a gente agora, a partir de... Não vai ser semana que vem, mas também em junho, já está fechado, a gente vai ter o PDC in Company. Então, a gente vai estar levando o PDC para dentro das empresas para criar os grupos específicos, tá bom? Então, por que eu também estou dizendo isso? Porque quem tem o selo pode ser um mentor, um instrutor do PDC, né? A gente convida vocês também a exercitarem isso fora do ambiente de vocês, e esse é um ecossistema saudável, tá bom? Mas a gente vai trazer isso de uma forma escrita para vocês. É que tudo é muito fresco, muito novo, então a gente, para divulgar de forma, né, chancelar, né, que a gente tem ali uma chancela, a gente precisa ainda de algumas burocracias. Hoje não teremos conflito e nem confronto, acho que a gente só vai ter relações agregadoras, e a gente vai trazer aqui nesse pilar de tecnologia uma contribuição muito boa para todo mundo, tá? Eu vou compartilhar esse vídeo, até porque eu também vou falar sobre ele, mas aí eu abro para vocês compartilharem os insights. Se não tiver saído o som, dá um toque. Atualmente está na moda filosofar sobre inteligência artificial. Ô Mário Sérgio, meu filósofo, me diga, a inteligência artificial é inteligente? Ela é. Se a gente entende inteligência como sendo a capacidade de operar, né, uma capacidade de raciocínio, de reflexão e ao mesmo tempo de propositura, sim. É difícil, porque em tese, inteligência artificial seria uma contradição no termo. Sim. Né, porque toda inteligência, a menos que a gente imagine que nós nos criamos, né,
nós poderíamos dizer que a inteligência é autônoma. A inteligência é ligar pontos, né? Escolher os Sim, pontos. que você vamos poder usar. ler dentro, né? A palavra em si é ler dentro, isto é, interpretar. Nesse sentido, eu não tenho nenhum temor, né, de uma inteligência que possa ser chamada de artificial ou não. Generativa, porque isso em si é uma nomenclatura para algo que ameaça de um lado e beneficia de outro. Como todas as coisas que nós somos capazes de produzir. Mas a gente gosta mais de falar do que ameaça. Claro, mas isso é bom, porque a gente fica em estado de atenção. Sim. Não fica entregue ao enlevo e ao romântico. Né? Não fica imaginando, que ótimo, que coisa boa. Mas né? se ficar só no estado de atenção também, não podemos perder o que ela pode... Podemos. Eu não temo nenhuma inteligência artificial, nenhuma dessas que estão aí no circuito, se ela auxiliar processos automáticos. Isto é, que elas façam por mim, só de maneira mais veloz, mais estruturada, e, portanto, me auxilie. O que eu não quero é que ela seja autônoma, isto é, que ela decida sem mim. E ela pode fazer isso? Ela poderá no momento, ela não. Pode pensar. Mas ela pode... A palavra é um pouco mais aberta, porque quando a gente diz, por exemplo, que outros animais não pensam, né, nós estamos colocando para nós um atributo, né, que é o pensamento, que seria exclusivo. Se nós colocarmos autonomia nessas estruturas automáticas, claro que o que nós chamamos de pensamento será capaz. Nesse momento, ainda a gente não tem perspectiva de criação. Nós temos perspectiva de rearranjo, né, de reinvenção, ou para usar um termo da moda, de requalificação. Isto é, você agrega uma série, né, de fontes e é capaz de dar a ela, né, uma nova forma. Mas isso ainda não é um passo de criação. Mas poderá vir a ser. E aí, reflexões? Reflexões. Uma coisa que ele trouxe aqui, que eu quero jogar para discussão, e que a gente vai trazer isso nas nossas atividades, é a diferença do autônomo e do autômato. São duas palavrinhas chatas e que, se a gente entender a diferença delas, talvez a gente comece a perceber um pouco a forma como a tecnologia, como as técnicas, como a automação pode participar das nossas vidas. Vocês sabem a diferença do autônomo para o autômato? Sistemas autômatos e sistemas autônomos? Quando a gente, por exemplo, vê na televisão, né, os lançamentos dos carros, né, que são, eles são automáticos, né, eles são autônomos, né, que tem uma autonomia, ele repete um modelo definido, é o robô, né? Tudo aquilo que é automático, né, automatizado, é o robô, né? Então, quando a gente traz a tecnologia robotizada ou a tecnologia digital num chat GPT para repetir, né, a gente está trazendo sistemas autônomos. Então, ele tem uma certa autonomia, mas ele repete. Os sistemas autômatos, eles se empoderam de decisões. Então, ele tem 3, 4 caminhos para executar algo. Ele toma uma decisão. Então, quando a gente tem um sistema autônomo que toma decisão, a gente praticamente tem a tecnologia funcionando sozinha, né? Porque ela decide e executa, né? Então, se a gente pegar aqueles carros automáticos, né, que têm autonomia, eles não podem circular na rua porque eles não têm poder de decisão preciso para saber se, de repente, uma pessoa entra na frente dele e ele separa o que é uma pessoa do que é um objeto, ou do que é uma pessoa do que é um muro, né? Então, ele tem que tomar uma decisão de parar ou desviar, e isso em fração de segundos,
né? Então, essa percepção para tomada de decisão ainda não torna ele um sistema autômato, apesar de ele ser autônomo, né? De ter essa autonomia de andar sozinho, mas ele não é capaz de tomar decisões sozinhos. E eu acho muito legal quando a gente traz isso com a tecnologia, porque é o que o Cortella fala, né? A tecnologia, ela está longe ainda de tomar as decisões, né, por nós, né? Mas ela é capaz de fazer de forma autônoma, automática, repetitiva, aquilo que normalmente a gente faz. Tem algo que vocês queiram compartilhar? Nossa, eu odeio silêncio, gente. E ficar, ninguém fala nada, Jesus toma conta, hein? Tá louco. Ô, Kleber, segue o baile aí, porque o negócio pegou. Né, tá todo mundo frio, daqui a pouco todo mundo fala. Não é obrigado, é um momento de reflexão. Se todo mundo estiver conectado, tá tudo bem, né? Não é. O silêncio também faz parte da resposta. Ô, Glaucio, aqui fala só eu, você e o Gustavo. É os mais faladores. Aí a gente fica aqui, né? Então vamos ficar quieto, né? É, verdade. Ó, vamos fazer um acordo, como a gente vai estar indo daqui 10 dias para a nossa reta final, a gente vai evoluir com o framework, com a planilha, né? A gente não abandonou, a gente entende a necessidade de ter alguns conteúdos, de avançarmos com algumas discussões. Então, eu queria que vocês evoluíssem com um plano de ação, para que no próximo encontro a gente traga, né, o framework para discussão e para a introdução do pilar operacional, tá? Então, não abandonem, né? Eu sei que algumas pessoas não só não abandonaram, como usam, mas eu estou reforçando para que todos possam estar na mesma página, para que a gente possa ter uma dinâmica de, né, coletiva de acompanhamento, né? Não só um ou outro, tá? O que a gente falou na terça-feira que é relevante, né? Que tecnologia não é digital, tecnologia é técnica, tecnologia é método. Vocês refletiram sobre isso de terça-feira para cá? Quebrou algum paradigma? E como? Eu fiquei até procurando lá no sistema, lá, qual que era a metodologia do que eu usava na Zanata, que eu fiquei com medo. Falei, meu Deus, eu não sei isso. É um ponto interessante isso, né, Elisandra? Tem mais alguém que trouxe essa reflexão para o dia a dia? Teve alguém que falou, puxa, que técnica que eu estou usando que é uma referência, né? E não que sistema eu estou usando, mas que técnica que eu estou usando que está por trás do sistema, né? Eu uso muito a matriz Gucci. Na prioridade, eu já citei isso aqui. E gosto muito dela. Me Bom, facilita tomar decisões. bom. E que pode ser num papel, né? Sim. Eu acabo usando no Excel, mas sim, pode ser no papel. É, você vai criando e restabelecendo a ordem ali, né? Constantemente eu monto uma agenda com a Gucci, né? Então eu adequo a minha agenda, porque chega um momento que a gente está tão atolado de coisas para fazer, o que que eu faço primeiro? Aí entra a matriz Gucci ali para me auxiliar a tomada de decisão e eu ser mais eficiente, mais assertivo, né? E eu me dou muito bem com esse E é conjunto, legal vamos isso, dizer. Gustavo, vamos pegar o gancho, o Fábio vai falar, mas olha que legal. A partir do momento que a gente tem esse método que adequa a nossa rotina, a gente acaba tendo isso como uma zona de conforto, né?
A hora que o negócio, que o bicho pega, você sabe um caminho, né, um método para você voltar ao equilíbrio. Isso é É, bacana. ó, a gente tem que ter a consciência que a gente não consegue abraçar o mundo. Isso é fato. Mas você vai fazer o seu melhor. Então não adianta você se desesperar e achar que vai conseguir fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então você põe numa ordem de prioridades e vai apagando um incêndio maior para um incêndio menor se você chegar, né, a este ponto de situação. Isso é uma coisa que precisa de especialistas ou parceiros, ou enfim, para complementar essa parte. Aí você traz para o jogo parceiros, especialistas, enfim. E acho que casa muito bem com a parte de consultoria, até mesmo para atendimento de cliente, dá para expandir. Claro, não vou expandir só essa metodologia, mas expandir isso para os futuros clientes, né? É, e nem todo mundo, né, talvez conheça isso como uma técnica boa de organização e reorganização, né, das prioridades. Vai lá, Fabio. Então, Kleber, eu estava pensando essa semana, né, na última aula aí, eu falei que eu conhecia algumas técnicas e acabava não usando elas efetivamente, né? Porém, eu percebi, não é que eu não uso elas, eu uso, só que eu não uso elas por completo. Eu uso algumas frações. Às vezes eu uso um pouco do SWOT numa coisa, um pouco do Gucci também, como o Gustavo falou. Eu só não paro e olho e falar, ó, eu estou usando uma técnica, mas ela está inserida já em algumas atividades que eu faço durante o dia, meio que até inconsciente. Legal. Isso soma com o que a gente comentou, né? A hora que o negócio aperta, você tem uma forma de organizar a ideia. O que a gente trouxe também, Fábio, que eu vou aproveitar essa tua fala, o que a gente trouxe também? Se a gente tem esse método, se a gente tem essa técnica, mas a gente não compartilha, se a gente não envolve e não ensina as outras pessoas, é só a gente que vai fazer isso. Então, quando a gente quer subir no palco, que a gente quer mostrar que é necessário fazer isso e que é importante, então a gente vai sozinho. Agora, se a gente quer resultado, a gente tem que descer do palco e ensinar esse método para todo mundo. E aí, a rotina é importante, porque numa curva de aprendizado, né, numa linha do tempo, as pessoas precisam saber o começo, meio e fim do método, né? Até o método fazer parte da vida delas e do modo de pensar, e assim como você, mentalmente organizar isso, né? Já ter uma forma de organizar. Então, esse é um ponto relevante, tá? Esse é um ponto relevante. Para a gente poder andar, para a gente poder progredir, esse conhecimento ele tem que ir para a prática, e pode ser primeiro para a gente, e depois a gente tem que envolver as pessoas, né? Senão, o que a gente fala daqui, né? E por que a gente trouxe esse pilar que é importante? Porque senão a gente vai fazendo. A gente vai fazendo, faz do nosso jeito, aí dá certo hoje, amanhã não dá certo mais, dá certo com uma pessoa, amanhã não dá mais, aí o problema é a pessoa, e a gente volta no pilar pessoa sem ter resolvido o pilar tecnologia. Olha como é importante. Às vezes a gente perde boas pessoas, tanto interno quanto externo, né? A gente perde as pessoas no engajamento do que tem que entregar. Não é por conta de um problema da pessoa, é porque a gente não direcionou a técnica, o método com aquela pessoa. E a gente não aproveitou o melhor delas, tá? E muitas vezes essa técnica ela é embarcada com a pessoa. Eu contrato uma pessoa que tem técnica, essa pessoa surfa, nada muito bem, a gente fala, tá vendo? O problema era da outra pessoa, não é dessa pessoa. Mas essa pessoa está trazendo um conhecimento que você não deu para outra.
Então, um consultor, ele tem que saber medir, avaliar, ele tem que ter uma forma de perceber isso para você não perder bons talentos por conta de não trazer boas técnicas, tá? Então, é método, é PPT. Não tem outra forma de pensar. Mais alguém quer comentar? Senão a gente vai para nossa primeira atividade, né? E aí, de uma forma muito rápida, viu, Leia? Acho que 5 minutinhos para a gente poder debater isso. O que que eu gosto de ver e quero compartilhar com vocês? Quando a gente está falando de tecnologia como método, né, não como ferramenta digital, o Fábio trouxe isso nesse outro... O Fábio trouxe isso no último encontro, né, dentro desse contexto, da dificuldade em, talvez, aplicar o método. Então, eu gostaria que vocês trouxessem dessa discussão, né, aquilo que vocês entendem realmente o que é uma dificuldade real hoje, de vocês, ou que vocês percebam no ambiente de vocês. Por que que as pessoas têm dificuldade em seguir métodos, né? Por que que isso acontece? Né? Por que que tem gente que nem pensa que tem método ou que existe método? Né? Qual que é quais são os principais pontos? Né? E que muitas vezes as pessoas não têm atitude ou têm ação de seguir o método. Né? Por que que isso acontece? Né? Existem vários motivos, tá? E não tem uma única resposta. Mas se a gente está falando de fato, provocar uma transformação, então acho que é importante a gente partir para essa reflexão nossa e o nosso olhar para o outro, para que a gente possa trazer agora aqui numa sequência, que eu quero que vocês tragam dessa discussão o que vocês realmente veem como dificuldade, tá bom? Leia, 5 minutos, tá? Então, por favor, foquem, né, nos pontos que são de dificuldade nossa ou do ambiente para poder aceitar os métodos. Tá muito rápido? Muito bom. A hora que você quiser, acho que tem 1 minuto, né? Para trazê-los. Tem 1 minuto para chamar eles. Deu tempo, vou fechar a sala. Pode fechar? Pode? Só uma coisa, o que você quer que eu faça? Você quer que depois eu coloque as imagens e as coisas no grupo? Conforme eu for falando, você vai disponibilizando lá. Tá bom. Ó, não era para dar tempo mesmo, tá? Antes que vocês falem. Beleza? Não, coloquei, ó, a Leia, obrigado, Leia, amo você. Colocou eu na melhor sala desse mundo. Eu e a Elisandra junto e a Janaína. Olha só que coisa, que trio. Quais são as dificuldades, então? O que vocês discutiram aí? Por que que tem essas resistências em métodos? Ô, Lisandra, fala aí, top. Põe nós na fita, hein, Tá Lisandra? bom. Por favor, hein? A gente estava conversando que acho que a maior dificuldade é a comunicação, é você passar aquele método, você explicar que tem pessoas que mudam a situação e como um programa, por exemplo, e coloca lá para a pessoa, ó, tá aqui, apresenta, faz o treinamento, mas ela não conta para a pessoa o que esse sistema vem, qual que é a base, o que ele vai trazer de benefício,
Então, a gente estava falando isso, eu acho que a maioria das empresas deve sofrer bastante com essa questão, porque ela não fala por que está trocando, ou por Aí que a gente já está está falando, colocando. a gente já está falando de trocando, a gente está falando de software, sistema, não de método. Isso, Tá. os dois, né? Porque eu posso colocar e não explicar e só falar para que serve. Ó, Kleber, compartilhei lá no grupo, semana passada, um dos funcionários que caminha junto comigo, chegou e falou assim para mim, olha, Glaucia, mandaram isso aqui para mim. Eu nem sei por que mandaram. Eu falei, mas o que é? Aí, quando ele abriu, era o Gucci. Ele falou, para que é isso aqui, Glaucia? Eu nem entendo o que é isso. Aí, né, bem, eu já entendi do pedaço. Eu falei, dei a minha deixa, né? Aí eu expliquei, graças a Deus, eu sou boa para explicar. Ele comprou a ideia e ele gostou. Então, o que eu vejo com isso? É na maneira, se você não comprar a ideia, não adianta ter vários métodos que você não vai conseguir passar. Primeiro tem que começar a ideia em você. Você comprou a ideia, você consegue passar e ver a possibilidade de sucesso dessa ideia. A pessoa comprar também e passar para outra, Boa. replicar. Boa. E tem um ponto importante no que vocês duas falaram, que é conhecimento. Você não consegue ser papagaio. Sim. Não dá para você falar uma coisa que você não conhece para defender, para comprar, para reproduzir. Você tem que saber. E saber vai na linha também do comprar, usar. Saber fazer para a pessoa entender. Boa. Boa. Duas. Você acha, né? Eu já me senti assim o máximo, né? Que eu já estava entendendo da área, né? Já estou dentro. Boa. Ela fala, mas ela só faz propaganda enganosa, tá? Ela fica assim, eu não sei nada, eu não sei o que. Aí quando vai lá no grupo, solta, viu, Kleber? Boa. Mas isso é na empresa também, viu? Se faz de coitada, mas não é. Acha que não sabe nada. Vamos lá, o que mais? Os trios aí que discutiram, o que mais? Quais são as dificuldades, né? A gente está colocando aqui comunicação, a forma de explicar, né? A dificuldade, às vezes, de comprar ideia, porque senão não anda. Conhecimento, o que mais? Eu acho. Gabriele trouxe um jeitinho brasileiro. Eu acho assim que uma das dificuldades que o método existe, mas uma das dificuldades eu acho que é o senso de urgência dos problemas. As pessoas acabam, o senso de urgência, às vezes, ele acaba não sendo a exceção, ele acaba virando regra, né? E aí, com o senso de urgência, a pessoa abandona o método. Boa. Ou seja, cadê o método que dá o senso de urgência? Exatamente. Tá faltando método para usar o método. Boa. Né? Boa. E isso acontece muito, tá? Porque quando a gente está falando, por exemplo, de matriz Gucci, a matriz Gucci é uma das formas de você priorizar dentro de um grupo o que tem maior relevância para o grupo. Né? Alguns vão ficar de fora, mas até aí você tem que administrar, não tem jeito. Mas boa, Marcelo, boa. O jeitinho brasileiro, o que é isso, Eric? Gabriel, pode falar o teu exemplo, por favor. Que é o povo quer burlar a legislação. Não quer seguir o método. Isso, porque que nem eu estava comentando com os meninos do grupo, que a gente, por ser manipulação, a gente tem muitas regras, né? Da legislação mesmo, que realmente tem que seguir. Às vezes é muito difícil passar para elas essa importância da legislação, do porquê fazer. Que não é só porque a gente estabeleceu que não pode. Realmente não pode fazer. Está na legislação, a gente não pode ir contra a legislação, né? Então, assim, por nem todos ter o mesmo grau de conhecimento técnico, às vezes fica mais complicado da gente repassar isso para eles. Boa isso aí, hein? Porque assim, ó, a gente não pode ter preguiça para saber o porquê e aí estabelecer as regras com o método para poder seguir, né? Senão o jeitinho brasileiro faz o que dá, vai fazendo. Se vier o fiscal, emite nota. Se não vier o fiscal, deixa passar, né?
E aí vem métodos, né, que exigem que a gente siga, né, a governança, atue de uma forma compliance com toda a parte tributária, fiscal e etc. E, né, as pessoas não seguem essa regra. Até porque a legislação tem muitos passos, principalmente a gente tem muitos passos, muitas regras, a gente tem muitos procedimentos, principalmente dentro do laboratório, e às vezes quem não tem o conhecimento técnico não entende todos esses porquês, né? Ó, só com isso que está aqui, Luciana, você quer falar? Fala, que eu acho que você abriu. A gente comentou essas questões que o pessoal colocou e a falta de cultura, né? Assim, da empresa não ter aquilo na raiz, na cultura. Então, quando isso não é da cultura da empresa, é mais difícil de comprar ideia, nem todo mundo conhece, aí você tem que ficar mostrando, né? O senso de urgência também vem para atrapalhar. Então, acho que era mais essa questão da cultura mesmo. Boa, boa. E é sensacional isso, sabe por quê? Porque, assim, a cultura pega na operação, a cultura pega no dia a dia. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Não adianta você falar, eu conheço que tem a boa prática. Não, eu sei o que é. Mas na hora de resolver um problema, você dá o jeitinho e manda ver, vai no bando. Né? O teu exemplo não reflete o que você conhece. Né? Então, essa parte da cultura é muito forte. Que, aliás, né, eu não sei se a gente insere esse tema de cultura quando a gente vai contratar alguém, que a gente está falando de pessoas. A gente fala qual é o método que a gente usa, a gente fala como a gente mede, como a gente traça um plano de evolução, de desenvolvimento de pessoas. Qual que é o método que a gente usa para desenvolver pessoas? Né? Ou a gente fala, ó, fica aí, a hora que você fizer um curso, a gente senta e vê para onde você vai, né? Qual é o método que você usa para melhorar o salário, né? Como que... Percebe? Tem muita sutileza no meio. Tudo isso passa em cultura ali, tá? Passa em cultura. Ô, Kleber, Se você eles falou não um aumentarem pouquinho... meu salário, eu falei que eu já largo mão tudo e acabou, vou embora. Boa, muito bom. E aí, Lisandro? Eu ia falar um pouquinho da cultura. A cultura é uma coisa nova, porque, assim, de verdade, eu comecei a conhecer, saber sobre cultura, foi com você. Até então, eu nunca tinha ouvido falar. E olha que eu vejo vários estudos de várias coisas, e nunca chegou nesse argumento da cultura da empresa, da visão da empresa, o que que você faz, o que que é cultura, o que que não é cultura, o que que vem de você, o que que é raiz, o que que não é. Não é novo, não. Não é novo. Tem ficado cada vez mais em exposição, porque está cada vez vindo mais a discussão da autonomia das pessoas nas empresas. Então, quando você traz gente nova e pessoas novas de idade, você tem comportamentos que conflitam com os comportamentos já existentes da empresa, né? Os comportamentos geracionais. Então, eles estão trazendo esse tema cada vez mais à tona para discutir o seguinte: qual é a cultura da empresa? Como que você define a cultura da empresa? Quais são os comportamentos, os hábitos, quais são as rotinas, quais são as políticas, as regras? Não é só missão, visão e valor que está lá no quadro. O que é que desce para a prática do dia a dia? Essa é a cultura, né? E os conflitos não confrontos, eles ajudam a melhorar a cultura, mas as pessoas que não conhecem a cultura gera confronto. Eu não sei o que é, mas faz do meu jeito. Eu não sei o que é, faz do meu jeito, né? Então, eu não sei se todo mundo viu, senão da próxima vez eu trago o vídeo que viralizou, que foi parar, a menina foi parar até na Forbes. Foi um dos 100 casos mais estudados da Forbes, isso é questão de 3 meses, que ela foi remotamente, o RH contactou ela, fez uma ligação, o RH junto com a gerente dela de área, e fizeram o desligamento dela remoto. Até aí tudo bem,
né? Ela gravou tudo isso, até aí tudo bem. Só que o argumento que o RH utilizou no desligamento foi: você não se adequa à cultura da empresa. Esse foi o argumento. E aí, quando desligou o telefone, ela virou e falou: tá, mas qual é a cultura da empresa? Ninguém me explicou qual é a cultura da empresa. Então, a partir do momento que eu faço algo e que eu sou desligada por eu não estar alinhado à cultura, alguém tem que me falar qual é a cultura da empresa. E aí isso viralizou, né? E dali para frente muitas pessoas usou isso como gancho, né? E por que que isso é tão importante? Porque a gente atuando como consultor, qualquer entrada em um ambiente que a gente desconhece, a gente pode ter um conflito de cultura, né? Seja externo ou interno. Então, é muito, muito bem colocado, viu? Bom, Luciana, muito bom. Quem mais? Quem mais? Por que que a gente tem dificuldade em implantar método ou fazer com que as pessoas sigam o método? Não tem mais nada? Ó, eu vou usar um termo que na minha época, quando a gente dava aula, algum aluno vinha com algum costume, algum hábito na escrita feia, a gente falava assim: vixe, esse já veio com defeito, não tem mais jeito, vai ser complicado. Então, o que que acontece? É difícil porque quando nós pegamos funcionários de outras empresas, com outras experiências, eles chegam cheios de defeitos. E para nós sanarmos esses defeitos e passar a nossa cultura, é uma coisa que tem que ser assim, é árduo, né? Então, isso dificulta muito. Olha, E olha ainda como... mais assim, essa geração nossa agora que vem vindo aí, de gente nova, eles têm um certo tipo de hábitos, mesmo os que nunca tiveram outro serviço, em outro trabalho, em outro local, mas quando eles chegam, a gente fala assim: ah, vamos pegar esse que não trabalhou nada, nós vamos moldar. Mas também é complicado. Então, é cheio de hábitos e costumes, sabe? Sabe isso que você está dizendo? O que eu vejo que é muito legal, que é muito legal? Existe aquela frase, né? Como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, a forma como você está trazendo, Gláucia, não é uma questão talvez de hábito e comportamento, de crença pessoal, mas é como a pessoa funciona, como ela aprendeu a funcionar. Porque aí ela tem uma dificuldade em aprender outras coisas de uma forma diferente, né? Você não consegue moldar essa pessoa, não consegue treinar essa pessoa. Certo? Certo. Eu consigo ver assim. Oi, desculpa aí, Elisandra. É que eu pegando o teu comprimento aqui, tem um ciclo também, que mesmo que ela é nova, tem as experiências de vínculo que ela acha que é legal e que não é que foi passada para ela, porque ela teve dentro mesmo da família, a gente molda a pessoa, ou para evoluir, ou para estacionar, ou para nada, né? E tem a visão pessoal também, do que ela traz, o que ela pode contribuir, o que ela acredita. Às vezes ela não chegou nisso também, porque quando alguém que não teve experiência, porque eu gosto de moldar pessoas novas, mas ela traz o conteúdo que você vê no comecinho que ela quer aprender, quer se esforçar, porque ela tem um grau, não pode ter de conhecimento, mas ela tem uma habilidade. Fala, Gláucia. Tá certo, Lisandra, eu acho mesmo que ela tem habilidade, mas estou passando assim, pela experiência que eu estou tendo lá, né, eu não tenho disponibilidade, porque eu não sei que quando eu não sei uma coisa, eu corro atrás, eu quero aprender e eu quero fazer o meu melhor.
entendeu? Eu não aceito, vamos supor, é igual o Marcelo falou, ela dá uma de quem não sabe. Eu procuro fazer o meu melhor, aonde eu tô e o que foi destinado a fazer. Lá na empresa, o que que acontece? Eu tenho funcionário que tem ligação com o meu filho, você entendeu? Né? Então fica complicado. Mesmo que a gente não quisesse e tal, mas tem ligação. Era amigo tal, e uma das nossas requisitos lá é não contratar amigos, nem primos, nem ninguém parentesco, né? Então eu vou ser mandado embora amanhã. É. É que o Marcelo foi casado com a minha prima, por isso, gente. Mas eu vejo assim, a disponibilidade hoje, essa meninada nova, você quer gente nova, só que eles não têm disponibilidade. Eles é tudo acomodado, quer fazer aquilo lá, só aquilo lá e acabou, entendeu? Então eu estou falando assim, pelo que eu vivo, entendeu? Então fica difícil, fica complicado a gente lidar com essa situação. Eu, né, em específico, lidar com essa situação. Bom, Acho que isso que a Glaucia está trazendo passa um pouco assim pelas mudanças que o mercado vem vivendo, né? De geração mesmo, do conflito dessa geração que está chegando no mercado de trabalho, e a nossa geração que tem um olhar muito diferente para isso, né? Então, é muito natural, Glaucia, não é só ir com você, e existe uma dificuldade deles de se adequar às empresas e as empresas de se adequar a eles, né? Então, tem acontecido bastante mesmo esse choque aí das gerações e das necessidades. a gente está colocando da dificuldade, né? Nós estamos colocando aí na dificuldade nesse contexto, mas olhando para um outro lado, a dificuldade também gera uma oportunidade. Tem muita gente que precisa do método, precisa desse roteiro para poder entrar na linha, né? Mas é uma dificuldade que talvez você tenha que saber vender, né? Você tenha que saber mostrar o ganho, qual é o resultado, não é só colocar um hábito né? Então, a gente, né, olhando para isso, a gente precisa trazer isso como um cenário de romper essa barreira, né, de impacto. Que mais? Tem mais algo? Tem gente que não colocou aqui, quer compartilhar? Gustavo, meu companheiro, fala alguma coisa. Já falaram, Glaucia. É a parte da experiência, o hábito mesmo, né? É um método já da empresa própria, né? A estrutura da empresa, se já tiver uma metodologia, facilita bastante quando a pessoa entra, seguir aquele método. E às vezes a falta de experiência atrapalha. E aí esse hábito que vocês já comentaram aí, ele já tem aquele jeito de fazer, né? Já está acostumado. E se ninguém ensinar, ele não vai aprender, não adianta. E às vezes, mesmo ele sabendo que tem um método ali, por conta própria, ou ele não dá conta, ou é zona de conforto, ele vai continuar fazendo daquele jeito porque sempre deu certo. Então tem a ver já com tudo que vocês já falaram aí. Ótimo. É uma soma, né? Tem dificuldade. O fato é que se a gente não coloca técnica, se a gente não coloca método, levem isso que a Elisandra falou logo no começo, sair daqui para saber qual é o método da minha empresa. Qual é o método que rege? Não necessariamente Qual é o método de RH que você contrata? Qual é o método da produção? Qual é o método da logística? Qual é o método de compras? Qual é o método do financeiro? Qual é o método de relacionamento com o cliente? Qual é o método do relacionamento do cliente? Tem método. Qual é o método do relacionamento com o fornecedor? Tem método. Não é... Aí, ó, se eu tenho alguém que tem experiência e que tem realmente hábitos que não condizem com a minha empresa, eu preciso colocar isso logo de cara. Qual é o método que eu vou usar? Eu garanto para vocês que esse é o primeiro passo
para começar a colocar o trem no trilho. Eu defini o processo, eu tenho as pessoas e agora eu começo a definir o método. E aí eu convido vocês para trazer essa reflexão no olhar de pessoas, né? Que a gente viu. Por quê? É porque tem N métodos que levam ao mesmo caminho. Não é um método, tem vários métodos. Então, eu preciso saber qual é o método que eu vou me empoderar, qual é o método que meu time vai empoderar para eu chegar no resultado. Tá? Então, convido vocês a colocar isso na prática. Façam esse exercício, né? Aumentem aí a zona de conforto. Agora nós vamos para uma dinâmica, tá? Essa dinâmica, acredito que a gente vai gastar um bom tempo nela. Agora eu vou colocar uma situação para vocês e eu vou querer que a gente exercite como consultores essa atividade, tá? Então, eu estou propondo aqui que a gente tem, né, ou a gente participa, né, de uma empresa e essa empresa precisa contratar um gerente de projeto para coordenar uma linha de produtos. Então, o departamento do RH tem candidatos pré-selecionados, mas precisa de uma estratégia que seja eficaz para avaliar esses candidatos e escolher o ideal para a função, e não apenas para preencher a vaga. Então, eu quero um candidato que dê resultado. Não quero um candidato simplesmente que preencha a posição. Tá? E que ele também se encaixe na cultura da empresa e que também possa colaborar com as demais equipes envolvidas. Tá bom? Eu vou pedir para a Leia, ela me ajuda, a gente vai encaminhar essa situação no grupo do WhatsApp, tá? Esse é o nosso pano de fundo. O que nós vamos fazer? Nós, como os consultores, precisamos desenvolver um plano para ajudar o RH, tá certo? Porque o RH precisa executar esse trabalho. Então, a gente, como consultor, tem que executar um plano. Primeiro, para deixar muito claro qual é o problema que a gente quer resolver na contratação. Tem vários pontos e a gente precisa deixar isso muito claro. Segundo, qual é o método que a gente vai propor para o RH para conduzir as entrevistas? Qual é o método que a gente vai propor para as avaliações? E quais são os critérios que vão ser utilizados para escolher qual é o melhor? E, por fim, um plano para a gente colocar esse processo de contratação operacional. Então, a gente está planejando, está definindo, e aí a gente vai ter um plano de como tangibilizar, né? Qual é a sequência de atividades e responsáveis que vão participar desse processo de contratação. Para ficar tangível, né? Para a gente não sair do nada, a gente também vai encaminhar um arquivo com 4 currículos extremamente simples. Né? E aí nós vamos usar esses 4 candidatos como referência para montar esse plano, para definir os critérios de avaliação, método e etc. Beleza? Não são nem insights, se tem alguma dúvida ou questão. Deu para entender a dinâmica? Tá bom? Contratação
acho que todo mundo já sofreu, né, como candidato. Então, mesmo aqueles que não têm essa função de contratar, mas usa a experiência como contratado, né? Aqueles que já exerceram essa experiência de contratação, né, coloca isso, né, exposto. Mas vamos entender que a gente tem esse papel consultivo agora. Ei, Fábio Rubi, que você vai tirar de letra, hein? Tá louco. Quero cair. Põe em grupo aí para mim cair com ele aí, que dá tudo certo. Ah, muito bom, hein? Então vamos lá, Leia. Tá bom, ó, nessa primeira etapa, para vocês retornarem para cá, nós vamos dar sequência, tá? Nós vamos fazer um período quebrado em 10 minutos. Então, os próximos 10 minutos, foquem nisso. A gente traz vocês de volta, vê como é que tá, e aí vocês retornam para finalizar a atividade. Tá bom? Vai estar no grupo, então, para acompanhar direitinho? A gente já compartilha ali no WhatsApp, pode ser? Pode, porque aí fica mais Aí vocês fácil não para precisam lembrar os anotar. tópicos. Perfeito. Ô, Kleber, eu nunca caí com o Eric, essa é uma boa hora. Ah, tá vendo, hein? Aí, ó. Eu vou ficar mudo. Ô, Kleber, por gentileza, eu peço o direito de me permanecer calado. Você administra no seu grupo, manda ver. Valeu. Pode soltar, Leia. Gente, eu tava num grupo top. Toda vez vocês... Pá, é duro, hein? Termômetro, como é que tá? Tá andando bem? Como é que tá? Terminaram? Vão precisar de tempo? Como é que tá? Tem mais 30 minutos? Exatamente. Não, dá mais A tempo, gente pelo amor de precisava de no Deus. mínimo Pode ser uma mais 30 hora. minutos? Não. Nós conseguimos compilar as informações, Kleber, agora para começar a tomar decisão. Tá. Então, a pergunta é, na verdade, a pergunta que a gente está fazendo ali é o seguinte: tem mais informação, Kleber? Qual que é a cultura da nada, empresa? não A nossa é a mesma a gente pergunta tá falando nossa. sobre A a cultura não, mas da aí empresa. A gente tá daqui a pouco você conversando quer o qual que é a resultado, cultura. né, Eric? Pronto, Não, né? eu só quero que ele me fale qual que é o problema que a gente tem que resolver. Não, Kleber. a Você gente tá ainda dizendo, tem... só isso. Essa é a pergunta, Ainda tem pô. a cultura da empresa. Como é que eu vou contratar alguém sem saber a cultura da empresa? Produto, é chão de fábrica, é uma... O que é a empresa? A gente inventa? É uma multinacional, é uma startup. Então, Ei, gente, esse nível desse grupo tá top, hein? Te pôs na parede, hein, vamos no Cléber? contexto, vamos no contexto. Então tá. Vamos partir, que eu acho que a Glaucia falou uma coisa que conversa com a Luciana e com o Eric. Tudo aquilo que vocês sentirem falta, vocês precisam criar e contextualizar, ok? Então, existem os candidatos, que aí é uma referência. Agora, qual é a cultura, quais são os valores, aquilo que você quer trazer como nível de detalhe, se é multinacional ou não é, se você entende que interfere, quantas pessoas vão estar debaixo desse cargo, etc. Define esse escopo, lembra? Definição do escopo, tá bom? Então, podem criar, contextualizar. Se vocês trouxerem isso num equilíbrio da realidade de vocês, a gente consegue trazer depois a sequência do exercício para um resultado que faça sentido, tá? Pode Mas criar uma percebe? cultura baseada dentro das 3 empresas, então, por exemplo, a minha, da Janaína e da Glaucia, e a gente fazer um contexto nisso. Pode. Até porque a vida é assim. A vida é assim. Às vezes a gente vai ter departamentos que têm pontos de divergência e que a gente precisa, né, entender quais são e chegar num equilíbrio, né? A vida é assim também. Nem sempre a gente tem todas as informações para poder agir, né? Então, vamos administrar as incertezas, mas fiquem abertos e livres para poder determinar, tá? Faz parte do exercício. Vida de consultor é assim. Mas e aí? Precisa de alguma ajuda a mais ou só tempo? Porque eu tenho uma proposta para fazer para vocês que pode ser boa para todo mundo. Agora a gente vai querer saber a sua proposta. Passa o valor dela primeiro. O Kleber, passa o valor dela primeiro. Tem uma regra de ouro, nunca faça oferta antes. Você falou que você tinha uma oferta, agora você vai ter que fazer antes. Não, eu faço, mas aí também eu não discuto, né?
Aí ela deixa de ser deixa de ser. O ponto é assim, ó. Eu trouxe para medir, né, a febre para entender se está enroscando ou para a gente tirar isso e direcionar para ir para outra parte final. E a gente vai emendar para um intervalo, tá bom? Então eu ia propor que a gente some 25 minutos entre o tempo e o intervalo, que aí cada um pode administrar da melhor forma. E, ó, vamos imaginar que são 8h25, 10 para as 9 a gente volta. Pode ser? Já com 5 minutos do descanso. 10, 15 minutos de descanso. A gente está falando ali de 28 minutos com tudo final. Tá. Tá bom? Que aí até voltar e a gente dá um esquenta, a gente vai ter as apresentações, as conversas de cada grupo sobre o exercício. Pode ser? Ok. Então, feito. Simples, né? Já.